Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, venho aqui tocar em um ponto que é, para nós cristãos, da máxima importância. Na verdade, para todo ser humano, porque todos nós somos chamados à santidade. A razão pela qual Deus nos criou foi esta: para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo neste mundo, a fim de que possamos participar com Ele na felicidade eterna. Mas é necessário que todos nós que acreditamos em Cristo nos recordemos que, sem a graça de Cristo, nós não podemos ser salvos. E é necessário que se saiba que a graça de Cristo recebemos no batismo e devemos conservá-la, porque a graça de Cristo é como que o ingresso, o nosso passaporte para o céu. Porque, por definição, o que é o céu? É um estado de felicidade eterna, na qual se encontram aquelas pessoas que morreram na graça de Deus, ou seja, na comunhão com Deus, na unidade com Ele, na amizade do Senhor. E o que é o inferno? O inferno, por definição, é o estado de infelicidade, de sofrimento eterno, no qual se encontram aquelas pessoas que morreram sem a graça de Deus. Portanto, a graça de Deus é o fator que define se nós nos salvamos ou nos condenamos. O nosso grande empenho enquanto cristãos deve ser de conservar justamente esta graça de Deus em nós, que é o que nos santifica. Esta graça de Deus é a graça no sentido próprio da palavra. É um dom sobrenatural inerente à nossa alma, que nos torna capazes de ter vida em comunhão com Deus. Ou em outras palavras mais simples, a graça de Deus é a presença de Deus em nós. Esta presença de Deus em nós é o que nos santifica. Essa presença de Deus em nós é o que nos torna justos diante do Senhor, é o que nos torna apresentáveis à Sua Majestade. Se nós perdemos a comunhão com Deus, nós nos tornamos, portanto, indignos, nós nos tornamos, portanto, réus de condenação. E das coisas que os cristãos precisam saber, e mesmo aqueles que frequentam a igreja, infelizmente, a grande parte não sabe, é isto: o conceito de graça. A absoluta necessidade que nós temos desta vida de comunhão para alcançarmos o céu, a salvação eterna. É necessário saber que esta graça de Deus recebida no batismo, ela pode ser perdida com um pecado mortal. Um pecado mortal é um pecado grave, ou seja, uma desobediência grave a Deus ou a sua lei. Uma desobediência grave a Deus que nos faz perder a graça de Deus, que nos faz perder a comunhão com Ele. Um pecado é grave quando a matéria é grave, ou seja, se trata de uma coisa importante. O pecado é grave quando a pessoa, além da matéria grave, ela tem conhecimento de causa, ela sabe que aquilo é errado. A terceira coisa, o terceiro elemento para que um pecado seja grave é a vontade deliberada, quer dizer, a pessoa saber que é errado e fazer porque quer. Então, livremente assentir, livremente consentir, livremente realizar aquele ato que gravemente desobedece a Deus e a sua lei. Isto é, portanto, um pecado mortal. Tá? Algo que é feito em algo importante, com conhecimento de causa e com plena liberdade. Então, isto é um pecado mortal. E se as pessoas não tiverem esta consciência, estão fadadas a perderem continuamente a graça de Deus e ficarem fora dela. E já pode se argumentar, mas se a pessoa não tem um conhecimento, isso já não atenua, então, o pecado? Não, porque, neste caso, nós não podemos desconhecer. O conhecimento dessas coisas básicas é a obrigação de todo cristão, porque é uma ignorância culpável. Falando em maneira geral, aquelas pessoas que não têm o conhecimento das coisas básicas da sua fé. Portanto, um cristão não pode desconhecer as coisas básicas da sua fé, os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja, o conceito de vida na graça, o conceito de pecado, o que é um sacramento e aquilo que é necessário para a sua santificação e salvação. Estas coisas, ao menos, essas mínimas coisas, as pessoas precisam saber. É necessário para que elas possam viver na graça e na comunhão com Deus. Portanto, meus amados irmãos, atentos a isto, porque o diabo trabalha para distrair as pessoas. O demônio trabalha para que as pessoas coloquem o foco em outras coisas que não são a mais importante, em outras coisas que são acessórias, são acidentais, são passageiras. Vos convido a meditar nisto, porque se trata da coisa mais importante da sua vida, ou seja, a tua salvação e a salvação também das pessoas que você ama, dos da tua família, as pessoas que você conhece.
as pessoas que são caras e importantes a você, bem como de todos os teus irmãos. Saber então o que é a graça de Deus e se determinar a perseverar nesta comunhão com o Senhor é absolutamente necessário para que nós possamos alcançar a salvação eterna. A graça de Deus é o elemento que não nos pode faltar. Quando Jesus conversa com Marta e Maria, naquela passagem que nos fala a Escritura, dizendo que uma coisa só é necessária, dizendo a Marta, uma coisa só é necessária, estar com Ele, estar na comunhão com Ele. As outras coisas são acessórias e acidentais, mas a graça de Deus nos é necessária para a nossa salvação. A pessoa que perde a graça de Deus cometendo um pecado mortal, mortal por quê? Porque nos leva à morte sobrenatural, nos leva a perder esta presença de Deus em nós, nos leva a perder esta comunhão com o Senhor. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se nós perdemos a comunhão com Jesus, nós perdemos a vida de nossa alma. Nós perdemos, portanto, aquilo que nos santifica. Nós perdemos, portanto, a presença de Deus que nos torna justos e santos diante dele mesmo. É preciso recuperar a graça de Deus, acaso a tenhamos perdido. Porque a pessoa que comete um pecado mortal, além de perder a graça de Deus, ela torna-se réu de condenação. É exatamente como aconteceu com Adão e Eva, quando eles pecaram. Eles, além de perderem a amizade com Deus, a graça do Senhor, eles também foram expulsos do paraíso. Exatamente é isto que acontece com alguém quando a pessoa livremente, portanto, comete uma desobediência grave à lei de Deus, sabendo aquilo que está fazendo. Ela rompe a sua comunhão com Deus. Quando alguém comete um pecado mortal, está se subtraindo desta autoridade do Senhor, está rebeldeando-se contra a autoridade de Deus em sua vida, está renegando este senhorio de Jesus na sua própria vida. É isto que acontece quando nós cometemos um pecado mortal. Mortal é também chamado pecado grave. São sinônimos, são exatamente a mesma coisa. Nós devemos ter a consciência, aquilo que diz a Escritura, que São João vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 16 e 17, que existem pecados que levam à morte. Existem pecados, embora todos sejam iniquidade, que não levam à morte. É necessário, portanto, distinguir entre pecado grave e pecado que é leve. Todos os pecados ofendem a Deus, mas o pecado no sentido próprio da palavra é aquele que nos faz perder a comunhão com o Senhor, que nos faz perder a graça de Deus. E nós devemos lutar com todas as nossas forças para jamais cometermos algum pecado grave em nossa vida. E se por infelicidade, fraqueza, se por alguma razão nós pecamos de maneira grave, o que devemos fazer? Buscar no Senhor a misericórdia, buscar no Senhor o perdão, porque a pessoa que está em pecado mortal, ela está como que carimbada por Satanás para o inferno. Porque é o que diz a palavra de Deus também, na primeira carta de São João, nessa mesma primeira carta, no capítulo 3, versículo 8, vai dizer o seguinte, que todo aquele que peca é do diabo. É isso que diz a palavra de Deus, todo aquele que comete o pecado é de Satanás. Portanto, a pessoa que morre nesta situação, ela, por isto, se condena ao inferno. Porque a pessoa que morre em estado de pecado mortal, sem a comunhão com Deus, porque a rompeu livremente, rejeitou livremente esta graça e esta comunhão com o Senhor, a pessoa que morre nesta situação é então como que possuída eternamente por Satanás. Porque a palavra de Deus diz, todo aquele que peca é do diabo. Portanto, o demônio simplesmente toma posse daquilo que é dele. Onde está o pecado dominando, ali está então um terreno de Satanás, um produto de Satanás. Meus amados irmãos, a coisa mais importante da nossa vida é mantermos-nos na graça do Senhor. E qualquer pecado mortal nos leva a perder a graça de Deus. Por exemplo, faltar à missa dominical por preguiça, por comodismo. Faltar à missa dominical por preguiça e comodismo, como diz o Catecismo da Igreja Católica, é um pecado grave. Nos faz perder a amizade e a comunhão com Deus. Diferente para aquelas pessoas que ou estão doentes ou cuidando de alguma pessoa doente. Para estes não é pecado, porque Deus não exige aquilo que nós não podemos fazer. Ou então aquela pessoa que mora onde não tem missa. Mas as pessoas que moram num lugar onde podem frequentar a Santa Missa e não o fazem, então pecam gravemente contra Deus nosso Senhor. Outro exemplo de pecado grave, viver junto sem ser casado, viver numa situação de adultério permanente, ou então casado apenas pelo civil, ou em segunda união, ou estar vivendo com alguma pessoa de maneira marital, com uma pessoa que não é teu esposo ou esposa. Isto é uma situação de adultério permanente, uma situação de pecado grave permanente, que nos leva a perder a salvação eterna, caso venhamos morrer nesta situação.
Ainda há muitos outros, frequentar falsas religiões, espiritismo, macumbaria, feitiçaria, pessoas que são inscritos na maçonaria ou em qualquer outra seita. As pessoas que assim o fazem pecam gravemente contra a fé. E também ter ódio das pessoas, desejar o mal aos seus irmãos, tudo isso é pecado grave. Difamar, caluniar, então prejudicar a vida dos outros com fofocas e calúnias, tudo isso é um pecado grave, meus irmãos. E nós devemos fazer todo o esforço para fugir de tudo isto. E se alguma vez caiu em pecado mortal, como também nos pecados contra a sexualidade, por exemplo, pornografia, masturbação, homossexualidade, prática homossexual e todos aqueles pecados relacionados à sexualidade humana, quando não é usado da maneira como deve ser, torna-se um pecado grave. O sexo é algo abençoado por Deus, mas dentro de uma relação estável, chamada matrimônio, aberta à procriação e de maneira honesta, de maneira humana, ou seja, usando os órgãos sexuais que Deus deixou para esta finalidade, e não de outra forma, inumana. Então, tudo isto e outras coisas tantas mais são pecados graves que podem fazer com que a pessoa perca para sempre o céu e a eternidade. Portanto, meus amados irmãos, atenção e consciência, não se deixe enganar pelo diabo, não caia no falso discurso da misericórdia mal entendida, da misericórdia mal interpretada, da misericórdia, enfim, mal aplicada. No sentido que muitas pessoas acham que podem viver de qualquer maneira, sem fazer violência a si mesmo, sem lutar para poder vencer os seus pecados, pensando que porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, alcançarão o céu. Isto não é verdade. Deus é bom e misericordioso, mas Deus não é complacente com o pecado. Deus não é tolerante com o pecado que a pessoa não quer deixar. Porque aí a pessoa fez uma escolha. Quando a pessoa escolhe o pecado, ela livremente rejeitou a Deus. Então não se pode servir a dois senhores, como o próprio Jesus nos diz na sua palavra, lá em São Mateus, no capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Nós temos que fazer opção por Deus, se nós queremos alcançar a felicidade eterna. Nós temos que ter a coragem e a fé suficientes para dizer sim a Jesus e não aquilo que nos afasta dele. Portanto, buscar a santidade, buscar a salvação, consiste realmente em fazer uma opção por Deus e a rejeição de tudo aquilo que nos separa de Deus, ou seja, de todo o pecado, especialmente daqueles que são pecados graves e que nos fazem perder a comunhão com o Senhor. Se alguém perdeu a comunhão com Deus, se alguém perdeu a comunhão com Jesus, praticando qualquer pecado grave que seja, ou muitos deles, como recuperá-la? Como então tornar de novo a amizade com Jesus? Como recuperar a comunhão com Deus se a perdemos pelo pecado grave? Bom, graças a Deus, o próprio Senhor deixou o remédio para o pecado dentro da sua igreja. Deus deixou o sacramento da reconciliação, ou chamado sacramento da confissão ou penitência. O sacramento da reconciliação, como o próprio nome já nos fala, ele nos reconcilia com Deus. Se nós estamos arrependidos, se nós estamos realmente determinados, queremos viver em comunhão com o Senhor e rejeitar aquele domínio do mal sobre nós, rejeitar o pecado que nos separou dele, então nós podemos, com o coração contrito, ir ao sacerdote, confessar com sinceridade, dizer aquilo que pecamos e assim receber de Deus o perdão pelas mãos do sacerdote. A mão do sacerdote que desce dizendo, eu te absolvo os seus pecados, esta mão é a mão de Jesus, que deixa o nosso coração purificado, ainda que tenha milhões de pecados, os mais graves que sejam. Deus nos perdoa por meio daqueles que Ele deixou como ministros da sua graça para nos dar o seu perdão e nos comunicar a sua misericórdia. Deus usa de misericórdia para com aqueles que se arrependem. Deus usa de misericórdia para com aqueles que têm a determinação de amá-lo de verdade. Para com aqueles que, embora sejam fracos, experimentem tantas deficiências, estão decididos, de fato, a amar a Deus, embora sejam tão limitados e com tantas deficiências. Meus amados irmãos, nenhum de nós deve desistir do céu. Nenhum de nós deve desistir da salvação eterna. Por mais fraco que nós nos sintamos, ou nós reconheçamos ser, por mais fraco que alguém seja, encontrará sempre em Deus a misericórdia se estiver determinado a romper com o seu pecado. O que Deus não aceita é uma vida dupla. O que Deus não aceita é querermos acender uma vela para Ele e outra vela para o demônio. Isto Deus não aceita. É necessário de nossa parte uma conversão sincera, ou pelo menos uma determinação sincera em nos converter. E com o auxílio de sua graça, com a intercessão de Nossa Senhora, com esforço na oração, com a sese pessoal, nós alcançaremos esta grande graça que é a superação dos pecados graves e a perseverança na comunhão com Deus, nosso Senhor. Portanto, fujamos de todo o pecado, para que nós possamos então ter Deus como nosso maior, nosso mais íntimo amigo, vivendo na graça e na presença dEle, a fim de que no dia em que Ele nos chamar ao juízo,
nós possamos felizes ir ao encontro dele para receber o prêmio eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.